Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos telenautas do canal. Vitinho na área. Estou aqui para falar resumidamente dos jogos da Copinha, a qual já fomos eliminados. Porém, vamos falar do jogo anterior rapidamente e da eliminação do Santos com uma certa profundidade. Passa a palavra aí para o Santista para ele fazer suas considerações iniciais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro amigo telenautas e internautas. Como o Vitor falou, hoje vamos fazer aí essa análise, esse resumão aí do que foi a Copa São Paulo para nós, santistas, e para a equipe do Santos Futebol Clube. Vamos também falar aí no destaque inicial, Vitinho, sobre os anúncios feitos, né? Sim. Enfim, os anúncios feitos pelo Santos Todo mundo e tava ansioso. pela aqueles que ainda não foram anunciados pelo clube oficialmente, Calma. mas que a gente já sabe que já chegou, Ó. né? Que é o caso do Tiquinho Soares, que esse daí já teve até vídeo dele na porta do CT e tudo mais. Então, esse daí a gente até comenta o que espera dele. Agora, Barreal, o André Horta, esses caras ainda que não são 100%, não estão cravados mesmo, como o Barreal, pelas redes do Santos, e as pessoas de confiança não falou nada, esse daí a gente não comenta. André Horta, Rafinha, entre outros aí nomes Hot que Wheels. o Benjamin Hot Wheels, que também, se viessem, seria um sonho de consumo. Esse eu queria, tá? Mas não dava 10 pra ele, não. Porque a Isso e 10. muito mais. Porque a A 10 10. tem que ser do Lucas Braga. A 10 tem que ser de um cara que tá lá na Arábia. Mas, ó. As fofocas estão dizendo que ele tá vindo pra América, hein? Não sei se do sul ou do norte. Mas tá vindo. Mas eu acho que ele vai Continente usar a americano 11. é do cara. Eu acho que ele vai usar a 11 aqui, Eu mano. acho Que a que 11 é não. Sabe dele. por quê? A 11 é do cara. Eu sei que a 11 é do cara. Mas lembra o que teu presidente fez colocando a 10 aonde? No Sim. aquário. Quem vai tirar a 10 do aquário? Ah, o Soteldo. Não acho que não, hein, mano. É que o Soteldo merecia a 7, porque ele é daquele time do antigo 7 aí. Vamos falar de copinha, daqui a pouco a gente entra no profissional. Cara, Eu vou começar falando, Vitinho, que começa, você assim, começa. a Copa São Paulo, ela tem um intuito principal: revelar algum nome dos 128 times, daí revelar alguns nomes para o futebol nacional e mundial, e para nós, dos 30 que foram convocados, né, para jogar a Copa São Paulo, se surgir um ou dois ali, no máximo ali 3 raios, vamos dizer assim, para nós é o que a gente sempre espera como santista. Então a Copa São Paulo tem o primeiro objetivo esse daí: revelar jogadores e ou treinadores. No caso de outros times, que o Santos nunca foi de revelar nenhum treinador, né? Então isso é engraçado, porque o Santos revela os craques, mas os formadores deles não conseguem As fazê-los mentes jogar. pensantes não são tão pensantes assim, né? Então, e uma outra coisa também que é interessante: historicamente, os raios que caíram na Vila ou não jogou a copinha ou não foram destaques dentro das suas competições. O nosso último caso aí foi o Rodrigo, ele não jogou a copinha, né? Não Ele mesmo. subiu antes. E o penúltimo foi o Neymar, que jogou a Copa São Paulo do seu ano, com 15, 16 anos. Porém, ele não foi bem, ele era reserva do time, ele entrou, fez alguns gols no decorrer, mas o time dele acabou sendo eliminado na época, né? Não sagrou-se aí longe. Se eu não me engano, foi a Copa de 2009, 2008. Foi E 2008, 2009. depois a Copinha de 2010, o Santos acabou sendo vice-campeão ali pro São Paulo, e aí ainda tinha alguns meninos que eram da época dele, mas ainda madurou mais 2 anos para chegarem à final. Esse time do Santos, ele foi um time que, assim, ele foi mal organizado dentro de campo pelo Leandro Zago.
né? O Leandro Zago, que tem assim uma filosofia semelhante à do Carille, né? E não é o que a gente gosta. Eu não entendi o porquê que ele deixou o Juninho de fora dos jogos decisivos, E o parece que ele PP estava Firmino? machucado. O PP Firmino também. Antes de começar a copinha, eu já brifava aqui nos vídeos que a cereja do bolo da base do Santos é o sub-17, não é o sub-20. O sub-20 era um time limitado, que é o time Horrível. remanescente dessas últimas campanhas sub-20 pífias do Santos, inclusive Copa São Paulo, tirando aquela que foi vice-campeã em 2023, mas o restante, aquela copinha, lembrando, que tinha uma prerrogativa para os meninos de até 22 anos jogarem. Que Então, era o Lucas talvez ali Barbosa, que o era. Juan Seco. Então, os meninos que eram mais velhos se sobressaíam sim naquela competição. Caso também do Diógenes. No jogo de segunda-feira, de domingo, no caso, né? Domingo. O Santos conseguiu segurar bem ali a equipe do São José no primeiro tempo. O São José jogava um jogo de igual, e aí acabou que no finzinho do primeiro tempo o Santos achou os gols ali necessários para abrir a porteira, o gol necessário no caso, né, para abrir a porteira ali do São José. No início do segundo tempo, o pênalti. E aí acabou que o Santos jogou mais livre, leve e solto. Passando de fase, hoje foi para a Ferroviária, para Araraquara, e fez o contrário. O Santos abriu o placar muito cedo, com 2 minutos, com 17, se eu não me engano, já estava 2-0 para o Santos. E aí o carilismo imperou e o Leandro Zago pediu para que o time se recuasse, o time recuou. E aí, daí para frente, foi só para trás, Vitor. O Santos acabou tomando um sufoco, acabou tomando pressão da Ferroviária pelo jogo inteiro, no restante ali do jogo, e acabou levando o gol de empate já no finzinho do segundo tempo, né? Decisão nos pênaltis é sempre uma loteria. E aí o nosso amigo Cauã Pereira bateu um tiro de meta, né? Era a chance do Santos pular na frente do marcador. E no finalzinho ali, o lateral que o meu técnico me colocou, pensando talvez nas penalidades, também bateu um tiro de meta, isolou a bola. E fim de linha para o Santos na competição de 2025. E eu achando que o Santos. Eu zoando os caras hoje no trampo falando, pô, Flamengo caiu, pô. Pois é, o Flamengo caiu ontem, né, O pro Red Bull. RB. Só que vamos falar do copo meio cheio. O que eu gostei de ver nesse time aí do Zago, não sei se é a competência dele ou se é os meninos que trazem isso encorpado. Ele fazia uma linha de 5 lá na frente, e aí os nomes a gente já citou de bons garotos que tem nesse time: o lateral esquerdo, o Vinícius Lira, o Matheus Gabriel Simple. Xavier, o Gabriel Simple, o Rodrigo César, Uhum. o Cauã Pereira e o Rodrigo Ferreira, o Rafael Ferreira, um desses Rafael dois. Ferreira, eu acho. Eles fazem uma pressão de marcação muito intensa na frente, na saída de bola do time adversário, e Acho que eles sempre dá certo. estão vendo o treinamento do profissional, né? Não é possível. Pode ser? O Matheus Xavier, principalmente. Pode ser. E aí eu gostei muito desses aí que eu citei, né? Eu vejo muito futuro. Talvez se trabalhar um pouquinho a dupla de zaga, pode ser que melhore um pouco, não vai ser uma dupla de zaga promissora, mas é uma dupla de zaga que pode ajudar em algum momento. E a do Sub-17? A do sub-17 é melhor. Porra. A do 17 é melhor. A 17, eu esqueci o nome do menino. Tava com a 26. Ele driblou o time inteiro, deu gol pro Cauã Pereira, mano. Como pode, mano? É um zagueiro, pô. O goleiro é fraquinho, as que foram no gol ele tomou, né? Apesar do pênalti ele ter pego um hoje, mas fraquinho, Quando ele menino. fez, o Cauã Pereira fez aquilo lá, pô. Ele tem que voltar pro Senai. Eu acho que vai ser o melhor caminho para ele. É o famoso CLT, como nós, né? Por É, enquanto.
vai ser o futuro dele aí, não vai ser tão promissor assim com a bola nas mãos, já que ele é goleiro. E aí, para encerrar de fato a competição sub-20, essa categoria sub-17 me deixa muito esperançoso. Os nomes: Matheus Xavier, muito bom jogador. PP Firmino. PP Firmino, muito bom jogador. O, pro- Robson Júnior, muito bom jogador. o E o bom tempo. Nadson, O bom tempo também, pô. O bom tempo é sub-17. um bom tempo também. E o Nadson, que é 15, lembrando que ele é sub-15, também é um excelente jogador, é um jogador que a gente gosta, é o Rabisco, né? E não podemos Que não deixar de fazer uma. jogou hoje, né? Jogou, mano, entrou. Mas não bateu um pênalti, pô. Não, aí não, o moleque tem 15 anos, né, mano? Ah, ele O... colocou um de 20 que perdeu, cara. Um que a gente tem que fazer a menção honrosa é o Bernardo, É, entrou no segundo tempo, bateu o pênalti muito bem. fez muito bem o pênalti. E dizem que é o meia clássico, né? E como o Que o, Ganso já se que o, contundiu 500 vezes. que o Alexandre Galo queria mandar pro Grêmio. Mas sabemos que esse personagem ao qual você falou aí, ele é tão bom que os mesmo cara que ele não conseguiu fechar chegou tudo aí agora. Pô, já até partindo pro profissional de minha parte, pro elenco Não, profissional, pode, vamos. o Alexandre Tadeu Galo, o Santos assinou, além da sua demissão, Aí o um, atestado de um incompetência dele. atestado de incompetência do nosso querido coordenador de base da seleção brasileira, do nosso querido treinador de futebol, Alexandre Tadeu Galo, e do nosso gerente de futebol, Alexandre Tadeu Galo. O cara não conseguiu assinar com ninguém, não conseguiu botar no papel ninguém em menos de um mês. O nosso querido Com Pedro mais de Martins um trouxe mês tudo. de trabalho poderia ter feito algumas situações, porém não foi feito. Já partindo aí para os anúncios, anunciaram aí Zé Ivaldo, Luizão, que deu um probleminha para o Santos nos jogos do ano passado. Lembrando, todo mundo fala que ele não é tão bom assim e tudo mais. Porém, deu trabalho para o Santos. Em todos os jogos, nós não ganhamos do Novo Horizontino ano passado, em nenhuma das oportunidades. E ele foi peça fundamental nos jogos. Léo Godoy, que até quando era escalado no Atlético Paranaense, eu escalava num certo fantasy por aí, que era bom com relação a assistência e gol. E o último anúncio O fazendo cara, o cara que falou voltei. voltei 8 anos depois. Mas o cara volta, cara. Mas ó, Como diz o amigo meu, cara casado, muito bem casado, cara que tem uma certa malemolência, ele fala pra mim que eu sou recém-casado, pô, 2 aninhos, o cara já tem sim, uma caminhada. O cara fala pra mim, Vitinho, a briga da meia-noite e das 4 da manhã é a mesma. só não deixa clarear, pô. Só não Então, deixa foi clarear. o que o Tassiano fez, pô. E daí que demorou 8 anos pra ele sair do aspirantes pra. O Tassiano, bom, o Tassiano poderia ser o Luiz Felipe, né? É. Tem um Pô, contrato eterno com o Santos, que nunca acaba, sempre porém, é vingou renovado. em algum lugar. Então, o Tassiano, desde que ele saiu do Santos lá atrás, o Santos tem uma vontadezinha de contratar ele. Tem. Tem aquele famoso faniquito para trazer o cara. Os caras querem fazer o Remember. E o Tassiano, o interessante é que, assim, aqueles que falaram que o Marcelo Teixeira mentiu, não estou aqui defendendo ninguém, só estou sendo o justo da parada.
Os mesmos que falou que o Tassiano vinha por 4 milhões e meio de dólares ou de euros, Euros. não falou que o Tassiano veio por mixaria para o nosso Santos Futebol Clube. Que os valores. Ó, e eu vou falar aqui, ó. Também não defendendo, porque eu acho que foi uma situação que nós não entendemos de mercado de milhão como esses caras entendem. E como você falou no último vídeo, isso é culpa toda do Alexandre Matos, na época do Palmeiras. Essa supervalorização de talentos ou de esportistas, no caso, desportistas, ela vem dessa época aí do Palmeiras de 2015, que nem foi o Palmeiras vencedor, mas era o Palmeiras Sim. que comprava todo mundo. Além disso, o Santos é uma mãe, né? Perdoando as dívidas dos outros. O Santos, o Santos não dá pra ser dono de morro. Na realidade, Agiota, esses bagulho, não, na não dá pro realidade, eu, Santos. na realidade, eu vou tentar entender junto com você aqui o que que acontece. O Santos sabia que ia tomar calote do Bahia, É, porque o Jean Lucas não vale os 5 milhões que o Bahia pagou e ainda assumiu a dívida lá com o Mônaco. e Na fora que. realidade, se teve alguém que enganou alguém, esse alguém foi o Santos. Mas aí. Nem eu nem tu, né? Foi famoso, nem eu nem tu. Nós faz aqui, vou jogar aqui, jogar aqui, jogar ali. É jogo de número, amigão. Jogo de É, número. entre uma peça e outra, você há de E eu convir ainda comigo, falo que o Santos saiu na vantagem se for ver bem, tá? porque o Santos tirou um dos principais jogadores dos caras, e o Jean Lucas, Não é ele é nem um terceiro ídolo. res... Ele é um ídolo para o torcedor santista, ou um ex-ídolo, para uma geração que não tinha referência, né? Sim. A referência do Jean Lucas foi falar que ele era menino da Vila, foi ter zoado o Flamengo em 2019. É. Entendeu? Essa foi a referência, o ídolo de Jean Lucas foi esse daí, e ponto, acabou. Mas é como muitos canais falam de hoje o futebol ele não carece de ídolos mesmo. Sim, Porque os melhores jogadores nem chegam a jogar pelos times que são revelados. O próprio mesmo aí, ó, Vinícius Júnior não jogou pelo Flamengo. O Rodrigo não jogou, o que joga pelo Santos. Então, pensando nesse sentido, os melhores jogadores são exportados com uma facilidade muito grande. o Rodrigo é um ídolo financeiro para o Santos. É. O que o José Carlos Pérez fez, ó? Calma que dia 15 eu pago. O Pérez era assim, dia 15 eu pago. Eu te dou minha palavra. Dia 15 paga. E o Rueda era como? Pô, não, vai dar tudo certo. Ano que vem nós vamos vir forte. Ano que vem nós vamos vir forte. Vai cortar na carne, vai doer. Mas o ano que vem vamos vir forte, vamos ser convidados para a Copa do Brasil, Pô. vamos para a Libertadores. E é isso aí, vamos embora. E Não foi desse jeito, mas o garrão. O cara nem andava, moleque. Já tinha que ter largado o cigarro faz tempo, mano. pô, quando eu descobri que o cara não andava, eu me arrependi de ter votado nele, hein? Pô, o cara não anda, porra. Vai representar o Santos como nas federações e confederações, mano? Mas é isso. Acredito que a perspectiva aí para nós santistas é que nem eu tô brincando, eu brincava com alguns colegas de trabalho que o Santos achou uma reserva de petróleo e não avisou ninguém. Dia 15 paga, pô. Você tá se apegando a isso. Outro colega meu levantou a teoria de que o Santos está fazendo a mesma coisa que o Corinthians. Não Não, não devo, não pode. temo, me dá meu copo que já era. O Marcelo Teixeira, historicamente, ele nunca apostou na base. Não mesmo?
Quem apostou na base em 2002 foi o Leão. O Leão. E como o Leão tava meio que de favor no Santos, o Teixeira Assumiu, né? Falou, pô, vai. falou assim: ah, tá bom, você tá falando, né? E foi uma maluquice que deu certo, tão certo que nunca mais vai acontecer isso daí. Tanto que nas finais, o goleiro titular do Santos era o Júlio Sérgio. E o Marcelo Teixeira peitou o Leão e obrigou ele colocar o Fábio Costa nos jogos decisivos porque ele não confiava no Júlio Sérgio. E o Fábio Costa teve que fazer aquilo. Que só quem viu, viu. E o Fábio Costa, cara, só sendo saudosista um pouquinho. Antes de encerrar, vai. Esse jogo especificamente de 2002, eu nunca vou me esquecer, mano. O Santos tinha. Nós, Santistas, tínhamos traumas de jogos que o Santos levou viradas, né? E o Em Santos 90, tomou um empate. em 98, em 98, o próprio Corinthians tirou o Santos com viradas, né? Tudo bem que o sistema de competição era diferente. Eram 3 jogos, tipo playoff da NBA, só que eram 3 jogos. E, Esse famoso. e, e aí o Corinthians virou em cima do Santos. Aí depois teve em 2000, o Santos também perdeu jogos muito bestas. Em 2001 teve o famoso faltando 10 segundos lá, o Santos perdeu para o Corinthians. E aí chega para 2002, O Santos a toma a gente... virada. Não, antes do jogo mesmo, a gente, puxa, mas acho que o Santos não vai aguentar o Corinthians. Isso que o Santos tinha ganhado o primeiro jogo, né, de 2-0. Pô, o Santos não vai aguentar o Corinthians, mano. O Corinthians é fogo, é um time campeão da Copa do Brasil. Tinha o Vampeta, era Campeão do pentacampeão. Tinha mundo. o Parreira, que era técnico até então de seleção. Então era um time forte. Não era qualquer time. E com, 1 minuto, mano, 2 no máximo, o Fábio Costa pega uma cabeçada do Guilherme, mano. Foi o primeiro lance do jogo, mano. O Santos deu a Foi logo no saída. comecinho. O Diego sentiu a perna e deram um bicão pra frente, o Corinthians arrumou um lateral, cruzou, puta, mano, o Guilherme deu uma cabeçada, mano, a queima-roupa, mano, o Fábio Costa pegou. Pra mim, essa foi a defesa do jogo. Essa daí, pra mim, foi a defesa, assim, que marcou mesmo a minha... Que se aquele... toma ali, já ia Aí dar uma já era, mano. virada. Aí já era. E aquela defesa fez ele ficar forte, É. né? Fez ele se fortalecer ali no dia do jogo. E fora que a gente tem que lembrar também, pontuar, que o Santos de 2010 não era igual ao Santos de 2002. Não. Não tinham nem semelhanças, porque o que aconteceu naquele Santos de 2010 é um experimento que pode acontecer de novo. O de 2002 não vai acontecer nunca mais. Que ali no Santos de 2010, o que o Laor fez, junto à comissão técnica e o caramba, foi realmente mesclar jovens com jogadores mais velhos. E é o que pode se fazer até hoje no futebol. Eu acho que é a melhor forma de você amadurecer os jovens da base e você também dar um respaldo para os mais velhos, tá ligado? Mas então, aí que tal? Se você pegar o time de 2010, o time de 2010 tinha os 3 goleiros, tá? Felipe Mão de Felipe, Alface, Rafael e Fábio Costa. sim. Então o Santos tinha uma referência no gol, Fábio Costa. Zagueiros. Aí zagueiros era Durval e do Dracena, não Uhum. tinha muito o que fazer. O Santos nem tinha um lateral direito em 2010. Era a posição que sobrava fazer um lateral direito. Aí o Foi o Santos tinha o Wesley, foi Léo. o Danilo, foi. Não, o Danilo chegou bem depois. Aí você tinha o Léo na esquerda. E aí de reserva também era quem sobrasse, virava um lateral direito. Aí você tinha um monte de cara no meio campo. Você tinha um Arouca, que era experiente. Você tinha o Roberto Brum, que era experiente. Aí você tinha o Wesley, você tinha o Breitner. Você tinha o Marquinhos,
que segurava o rojão para todos esses moleques aí era o Marquinhos, que era o pai dos caras. Era. Você tinha o Giovanni Messias, que também estava ali naquele elenco. Aham. Você tinha as individualidades, Neymar, Ganso, né? Aí André, na época. o André, o Marcel, o centroavante, também era experiente. Então, hoje em dia, você vai colocar quem para ser experiente? Não estou falando só do Santos, né? Eu estou falando que hoje em dia está escasso o jogador de futebol, né? Você coloca, é só você tirar pela seleção de futebol do Brasil. Você pega a seleção do Brasil, cara. Quem que é o seu cara que você fala assim, ó, puta, esse maluco vai desarrumar na Copa, vai favorecer o Brasil na Copa. Só o Neymar, pô. E o cara faz 2 anos que não joga, mano. E Faz agora? 2 anos que ele não joga e ele ainda é o melhor jogador do Brasil em atividade. E agora? Entendeu? E Então, tem gente que fala que não, hein? mas esses aí é os invejosos que não que queria ele nos seus times. É. O nosso craque Neto é um deles, né? Porque o sonho de Agora. consumo do Corinthians era o Neymar em E 2010. hoje postou, tá? Que o Neymar tá indo pra, Inter Miami, né? pra fazer o trio MSN de novo. Mas avisa pro Neto, pra qualquer um que estiver passando lá, ele vai dar uma passadinha em outro lugar primeiro. Não, Antes de ir pra lá. O Neto tá montando uma seleção junto com o Riquelme no Corinthians, Drogba no Corinthians, Neymar no Inter Pogba! Miami, Pogba. O Corinthians contratou quem? Devendo 2 bi E eu e ainda meio. tive que ouvir, pô, eu falando do Santos e tal. Aí eu falei, ó, gente, mas não é só o Santos que tá na merda e tal, antes dos anúncios e tudo mais. Não, mas pô, um corintiano virou e falou pra mim, pô, mas o meu time terminou o campeonato voando, tu acha que não vai começar desse jeito? Falei, tá bom, pô. Mas aí como minha mamãe sempre falou pra mim, pô, se preocupa com o seu, pô. Ó, para nós já caminharmos para o fim. Hum. Em 2010, foi a segunda vez que os alienígenas desceram no mundo do futebol e incorporaram no Santos Futebol Clube. A primeira vez foi em 60, Hum, né, e trouxe um tal de Pelé, legal, e né? em Edu 2010 Lima. trouxeram um tal de Neymar. Em Opa. 2010, o Santos deveria de ter feito isso daí, de ter se planejado. Eu acho que esse foi um ato falho, que era o Santos ter se planejado para buscar o Mundial. Quando viu que começou a dar certo, ganhou a Copa do Sim. Brasil, tava indo bem na Libertadores, pum, ganhou a Libertadores. Era a hora de reunir os caras e falar assim, Robinho, Diego, agora era a cereja do bolo, mano. Imagina, vamos brincar aqui, Santos e Barcelona, Rafael Cabral, Eu não ia Jonas, com aquela escalação. Rafael Safado. Cabral, Não, não colocava o Bruno Rodrigo naquela bucha, não, mano. não, Rafael Cabral, Danilo, e do Dracena, Durval e Léo. No meio-campo, Pô, Elano, Arouca, Diego, Ganso, Neymar e Robinho, mano. acabou. Oxi, acabou. Pra quê? Pra que mais? Esse era o time pra ser o time do Mundial de 2011, mano. Era, mano. Caralho. Pô, mas nós ia fazer um contrato como com esses caras? De 1 ano, mano. 6 meses, truta. 6 meses. Era só pro Mundial, mano. Depois os caras iam hipervalorizar, ia sair voando. E o Santos ainda ia ganhar dinheiro em cima de todo mundo, mano. Mas é, mano, algumas decisões é difícil de entender. Mas é isso, rapaziada. Fizemos aí um bate-bola rapidão. Estamos vindo com novas programações aí pela frente. Vamos partir para uma outra alçada. Estamos vendo aí, viabilizando contratos de patrocinador aí que entrarem em contato com a gente. E vamos desenvolver para crescer cada vez mais o canal. Vou É isso deixar o aí. nosso amigo Santista com a despedida dele e assim encerrar o vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Nossas redes sociais estarão aqui embaixo. Siga, comente, compartilhe o nosso vídeo. E
o meu destaque final é o que esperar desse Santos Futebol Clube versão 2025. Não vou levar em consideração o primeiro jogo, porque eu acredito que do primeiro para o segundo jogo vai ser assim mudanças muito drásticas no time. E do segundo para o terceiro em Eu diante, que acho já é que vai contra o ser Palmeiras, maior do segundo pro terceiro, hein? vai ser assim, talvez o baque mesmo que a gente precisa ter. Convoca a Nação Santista aí já pro nosso primeiro duelo na Vila Belmiro. Como o Vitinho falou, esse ano pretendemos aí fazer grandes mudanças aí no canal. Obviamente, o assunto principal continua sendo o Santos Futebol Clube, mas teremos aí anúncios em breve de patrocínios, daremos pessoas para fazer entrevistas. Você que tem nos seguido, nos acompanhado, continue nos apoiando, nos fortalecendo aí com a sua audiência. Valeu, rapaziada. E até quinta ou sexta? Sexta-feira, né? Quinta-feira Sexta-feirinha? o jogo é 9h30. Aí sexta-feira a gente faz a nossa tradicional pós-jogo. Fechou, com muitos comentários, perspectivas e hoje é terça ainda? Terça-feira. Anúncios até o fim da semana de informações que eu não tenho. Fé, rapaziada. Até o próximo vídeo.